Pessoas que querem te manipular estão isoladas do ser e tentam inconscientemente sugar sua força e energia. Somente alguém inconsciente vai tentar usar ou manipular os outros, mas também é verdade que apenas as pessoas inconscientes podem ser usadas e manipuladas. Se você reage ou se opõe ao comportamento inconsciente dos outros, também fica inconsciente. Porém, a entrega não significa uma permissão para que pessoas inconscientes usem você. De jeito nenhum. É possível dizer não de modo firme e claro para alguém e ao mesmo tempo permanecer em um estado de não resistência interior. Ao dizer não a uma pessoa ou situação, você não deve reagir, mas sim agir de acordo com um insight, uma firme convicção do que é certo ou errado para você naquele momento. Permita que isso seja um não sem reação, um não de alta qualidade, um não livre de toda a negatividade e, desse modo, não gere mais sofrimento. Olha só o que o nosso amigo está falando aqui, né? Quando você se deixa ser manipulado por alguém inconsciente, significa que você está inconsciente, né? Quantas vezes a gente não cai numa condição dessa, às vezes por querer agradar a pessoa, não querer deixar a pessoa chateada ou o que for. E só esse ato, né, da gente pensar nessa condição, a gente já está se tornando inconsciente, porque estamos querendo defender um ego, essa identidade que a gente se coloca ali, a pessoa sempre disponível, né? É bom a gente estar consciente e poder dizer não quando é não, e sim quando é sim. E nesses momentos do não ficar com aquela remoendo a história, né? Normalmente a gente, quando você está meio ali com um pé na inconsciência, um pé na consciência, a gente fica remoendo, né? Eu falei não para fulano, agora ela vai pensar isso de mim. Pronto, você já está se tornando inconsciente de novo. A consciência nos dá essa liberdade de poder dizer sim ou não no momento que for necessário. E quando a gente decide tomar aquela ação, se sabe que é o melhor caminho, não tem outra opção. É aquilo e mais nada, né? É o que pode ser feito no momento. Então, que todos nós possamos ter essa clareza de consciência e dia a dia poder escolher os nossos caminhos aí com a mente consciente, com a consciência livre, leve. E somente assim a gente vai conseguir aumentar essa conexão. Um grande abraço a todos, até mais, tchau, tchau. Além do sono sem sonhos, de que já tratei, existe mais um portal involuntário. Ele se abre por breves momentos na hora de nossa morte física, mesmo que tenhamos perdido todas as outras oportunidades de alcançar a realização espiritual durante a vida. Um último portal vai se abrir para nós imediatamente após o nosso corpo ter morrido. Existem inúmeros relatos de pessoas que descreveram esse portal como uma luz radiante, depois de regressarem do que é comumente conhecido como experiência de quase morte. Muitas pessoas falam também de uma sensação de serenidade abençoada e de uma paz profunda. No livro tibetano dos mortos, ela é descrita como o esplendor luminoso da luz branca do vazio, que seria o nosso verdadeiro eu. Esse portal abre-se por breves segundos e, a menos que você tenha encontrado a dimensão do não manifesto durante a vida, provavelmente o deixará escapar. Muitas pessoas carregam uma grande resistência residual, muito medo e um forte apego à experiência sensorial, uma enorme identificação com o mundo manifesto. Então, quando vem o portal, afastam-se com medo e depois perdem a consciência. Muito do que acontece depois disso é involuntário e automático. Posteriormente, poderá haver um outro ciclo de nascimento e morte. A presença delas não foi ainda forte o bastante para uma imortalidade consciente. Como em todos os outros portais, a nossa natureza radiante e verdadeira permanece, mas não a personalidade. Em qualquer caso, aquilo que for verdadeiro ou de real valor em nossa personalidade
é que vai se revelar através dela, como a nossa verdadeira natureza. Isso nunca se perde. Nada que seja de valor, nada que seja real, jamais será perdido. A aproximação da morte e a morte em si, a dissolução da forma física, é sempre uma grande oportunidade para uma realização espiritual. Essa oportunidade é tragicamente perdida na maioria das vezes, visto que vivemos em uma cultura que é quase totalmente ignorante com relação à morte, assim como ignora quase totalmente qualquer coisa que realmente importe. Todo portal é um portal da morte do falso eu. Quando o atravessamos, deixamos de extrair a nossa identidade da nossa forma psicológica, construída pela mente. Percebemos então que a morte é uma ilusão, do mesmo modo que a nossa identificação com a forma era uma ilusão. O fim da ilusão é isso que a morte significa. Ela só é dolorosa enquanto permanecemos presos à ilusão. Alguns meses atrás, após conhecer Eckhart Tolle e estudar seus livros, eu acordei. E subitamente eu percebi, subitamente eu compreendi como o pensamento era simplesmente uma coisa ilusória. E quanto o pensamento é responsável se não por todo, mas pelo menos pela maioria do sofrimento que experimentamos. Então eu de repente senti como se estivesse olhando para esses pensamentos sobre outra perspectiva e considerei: quem é esse que está ciente de que eu estou pensando? E de repente fui lançado nesse vasto e extraordinário sentimento de liberdade. De mim mesmo, de meus problemas. Vi que eu era maior do que fazia. Era maior que meu corpo, era tudo e todos. Eu não era mais um fragmento do universo, eu era o universo. E desde esse dia eu tenho tentado voltar para lá. Ele vem e vai. É como surfar, às vezes a onda vem, às vezes vai. Mas pelo menos eu sei que quero ir. E quero levar mais pessoas comigo que possa. Porque a sensação é maravilhosa.